Leitura da página 261 do livro Pão Diário, volume 28, título Todos Estão Contra Mim, com citação de Ulysses S. Grant, ex-presidente dos Estados Unidos, em que, após confirmada os crimes corruptos, identifica-se sua esposa como vítima e não como cúmplice, em que Deus a honra. E é notória a diferença entre ser difamado e, após este momento, entender se é uma limpeza espiritual do que tem em volta ou se faz parte do que é maligno e fica em volta dos filhos de Deus, junto com a leitura do livro de Mateus, capítulo 28, que é dividido em 3 partes. A ressurreição de Jesus, os judeus subornam os guardas e a grande comissão. Leitura do Pão Diário em português e leitura de Mateus, capítulo 28, em português e em inglês. Todos estão contra mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos, capítulo 8, versículo 31. Ulysses S. Grant, ex-presidente dos Estados Unidos, no dia em que seu parceiro de negócios surrupiou todas as suas economias, revelou, abre aspas, nesta manhã pensei que tinha muito dinheiro, agora sei que se tem $1. Fecha aspas. Mesmo depois, Grant foi diagnosticado com câncer incurável. Preocupado em sustentar sua família, aceitou uma oferta do autor Mark Twain para publicar suas memórias, o que foi completado uma semana antes de ele partir. Aqui, esta partida está relacionada com a obra literária. Existe este relato que é para entretenimento, aprendizado e também mais algo que é simples. Estou tentando fazer o meu insight a respeito do estudo de Mateus 28, capítulo... Deixa eu ver. Mateus, que é o primeiro capítulo do Novo Testamento, para ver capítulo 28, e continuam utilizando Human Unit Method indiscriminadamente para estupro psicológico, físico e patrimonial, porque são o que são, não são seres humanos. Voltarei à leitura. Existe este relato literário, existe também o filme. Voltarei para a leitura do Pão Diário. A Bíblia nos fala de outra pessoa que enfrentou grandes dificuldades, Jacó. Acreditava que seu filho José morrera despedaçado por um animal selvagem. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Depois, seu filho Simeão foi mantido cativo num país estrangeiro. E Jacó temia seu filho Benjamim também lhe fosse tirado. Vencido, ele gritou, entre aspas, tudo está contra mim, fecha aspas. Mas não era assim. Mal sabia Jacó que seu filho José estava bem vivo e que Deus trabalhava nos bastidores para restaurar a família dele. Essa história ilustra como podemos confiar no Senhor mesmo quando não podemos vê-lo em nossas circunstâncias. Gênesis 37, 33. As memórias de Grant tornaram-se um grande sucesso e sua família ficou bem amparada. Embora ele não tenha vivido para ver isso, sua esposa, sim. Nossa visão é limitada, mas a de Deus não. E com Jesus como nossa esperança, abre aspas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos, capítulo 8, 31. Que possamos colocar nossa confiança nele hoje. O capítulo 28 de Mateus houve a citação do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, e Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, no Covenant. Mateus 28, a ressurreição de Jesus. Passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, venham ver onde ele jazia.
Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Segunda parte, os judeus subornam os guardas. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles e em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes, digam isto, abre aspas, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo, fecha aspas. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Terceira parte, a grande comissão. A terceira parte, que inicia-se no versículo 16, fala os 11 discípulos. Tomem a atenção de todos terem na cabeça sempre o entendimento de 12 discípulos. Aqui, no final do capítulo 28 de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento e o primeiro livro das Escrituras Sagradas da Gênesis, diz os 11 discípulos. Então, é um bom entendimento. Não fala os 12. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu fiz uma leitura logo de manhã e depois, após a minha oração do meio-dia, a de manhã foi um streaming a respeito dos ensinamentos de Billy Graham. E depois também Billy Graham com os ensinamentos do Pão Diário. O início, a introdução de todo o mês de setembro, deste livro Pão Diário, fala, eu vou abrir o livro, sobre a Trindade. O título é Três Deuses ou Somente um Deus. Eu vou ler um trecho que diz: Na salvação, Deus, o Pai, amou o mundo e deu seu Filho único. Após a ressurreição e ascensão de Cristo ao céu, tanto ele como o Pai enviaram o Espírito Santo. Muitos satanistas, interesseiros maldosos, líderes espirituais falsos, falsos professores, falsos mestres, líderes também políticos falsos, corruptos, imundícias, não precisam dialogar a respeito disso. Inserem uma ideia doentia de que Deus deu seu Filho para retirar o pecado dos outros. Isso não existe. Que pai coloca o filho amado para ser destruído, difamado, maltratado por causa dos outros que não prestam? Isso não existe, é uma mentira. O que é que uma pessoa tem para ofertar e oferecer aos pés de Deus em um altar se ela só tem lágrimas e tristeza? Os demônios utilizam até as escrituras sagradas, pegando uma palavra, ou uma frase, ou uma palavra aqui, ou uma palavra ali, que podem ser entre livros diferentes, ou em frases diferentes, ou em linhas diferentes. Pouco importa. São o que são, não são seres humanos. Este é um estudo que se relaciona com Jesus, se relaciona com Mateus, e também com o ex-presidente dos Estados Unidos, que tem o relato que torna-se literário, que se chama Ulysses S. Grant.